Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui. No programa de hoje, temos como participante o representante da Automa Safety, Adão Eiserman, para falarmos sobre a análise de riscos em máquinas. Participando mais uma vez do programa, o presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Questões sobre aposentadoria, direitos lá no INSS, essas e outras dúvidas respondidas pelo nosso consultor, doutor Marcelo Tassinari. Esses são apenas alguns dos destaques do programa. Hoje também teremos uma iniciativa bem interessante quanto à atividade dos cuidadores de idosos. Além disso, temos a presença ilustre do presidente do Sicredi, Alcides Brunheira, e também o representante da Ativo Contabilidade, o nosso consultor na matéria tributária, o doutor Marcelo Monticelli. O TRF3 concedeu a um portador de neoplasia maligna o direito de não ter descontado o imposto de renda nos proventos de aposentadoria. A decisão foi proferida como antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento. Em primeira instância, o pedido foi negado, pelo entendimento que a antecipação não causaria dano irreparável ou de difícil reparação ao aposentado e que o mesmo poderia ser restituído após o julgamento do mérito. Para o desembargador federal Nery Júnior, a sentença deveria ser reformada porque a isenção em favor do aposentado visa aliviar o sacrifício com encargos financeiros referentes a acompanhamento médico e medicamentos ministrados no tratamento da doença, ainda que não existam sinal de enfermidade ativa. A decisão do TRF3 ainda reforça que a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que não se exige a demonstração de contemporaneidade dos sintomas, nem a comprovação de retorno da doença, para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda. O segurado aposentado portador de câncer possui uma série de gastos a mais do que aquele jubilado sem ser portador dessa doença. Ora, mais do que justa a manutenção da isenção do IR para esse tipo de segurado. E causa a espécie o INSS lutar em ações como essa. A autarquia deveria empregar seus esforços para outros fins, como, por exemplo, atender com mais servidores nas agências. Ou seja, dar aquilo que o segurado necessita: bom serviço público e a concessão do melhor benefício. Antes de conversarmos com o pessoal da Automa Safety, vamos tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores que enviaram mensagens através dos nossos canais de comunicação. O nosso celular para suas mensagens de texto, 51 9959 2042, e quem acessa a internet pode mandar a sua dúvida pelo contato @programabocanutrombone.com.br. Na manhã desse domingo, quem está conosco é o Dr. Luiz Marcelo Tassinari. E a primeira pergunta, Dr. Luiz Marcelo, vem lá de São Gabriel. Um abraço, uma saudação à nossa audiência aí pelo interior do estado. Do telespectador Omar: estou com problema de saúde e tenho laudos sobre a doença, mas o perito não me deu o benefício. O que devo fazer? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Nestas condições, ele tendo laudos e já tendo o benefício negado pela Previdência Social, ele deve procurar a Justiça Federal para fazer uma ação para concessão do benefício por incapacidade. E, além disso, é necessário que na própria agência do INSS, na esfera ainda administrativa, ele interponha algum recurso? É necessário ele pedir alguma reconsideração lá no INSS? Ou ele já pode ingressar com pedido direto na Justiça, doutor? Se o benefício foi indeferido há menos de 30 dias, a Justiça Federal tem entendido que o segurado deve fazer o pedido de reconsideração. Não é um recurso administrativo, é um pedido de reconsideração, onde ele vai ser analisado por um novo médico perito que pode ou ratificar a decisão anterior ou conceder o benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz Marcelo. Respondida a pergunta, agora é hora de segurança no ambiente de trabalho. Agora é hora de Automa Safety, aqui no Boca no Trombone. Tá certo. Na manhã desse domingo, quem está representando a Automa Safety é o Adão Eiserman. Obrigado, Adão, pela sua presença.
Análise de riscos em máquinas, né? O nosso destaque aqui é cuidado com as armadilhas. Com a intensificação da fiscalização por parte do Ministério do Trabalho em empresas por todo o país, intensifica-se também o número de profissionais e empresas oferecendo esse serviço. E aí que está o cuidado que a gente tem que ter, que os profissionais, as empresas devem observar, porque há muito despreparo, há muita desinformação e falta de qualificação, né? Quais são os pontos, Adão, que precisam ser analisados nesse momento da escolha dessa análise, desse cuidado aí no ambiente de trabalho? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores da Band. É verdade, Solano. Uma das questões principais para quem vai se preocupar com fazer em adequação de máquinas é a escolha de um bom profissional. Primeiramente, nós devemos buscar, junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, buscar a CAT, não aquele Comunicação de Assistente de Trabalho. CAT, uma certidão de acervo técnico do profissional que quer nos prestar o serviço. Esta CAT, que é gratuita, vai constar nela todas as máquinas em que este profissional, esse engenheiro de segurança, esse engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, todas as CATs que ele emitiu, ou seja, todas a partir das ARTs, as anotações de responsabilidade técnica. Então, a partir daí é que nós vamos conhecer se esse profissional ele é ou não competente. A segunda questão que nós podemos para avaliar esse profissional seria nós pedirmos uma análise de risco que ele já tenha feito para outras empresas e avaliar se ela realmente atende às nossas necessidades, levando em consideração que uma análise de risco ela tem que, primeiro, ela tem que ter uma RT específica dela, ou seja, uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Segundo, ela tem que ter todas as informações necessárias, inerentes e pertinentes àquela máquina, dos pontos de risco. Essa análise de risco ela também deve contemplar o quantitativo desse risco, ou seja, eu tenho que dizer quanto essa máquina me oferece risco, numa escala de 1 até o infinito. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar e dizer, ela oferece risco. Isso eu sei, eu tenho que quantificar isso. Adão, esse é um trabalho, como o próprio relato que você faz agora, é um trabalho bem minucioso, é um trabalho que requer muito conhecimento. E no momento que são oferecidos trabalhos como esse, com pequenas quantias, valores quase que irrisórios, muitas vezes, quem vai fazer a contratação deve desconfiar. É verdade, Solano. Uma análise de risco hoje, vamos pegar um exemplo, eu vou fazer uma análise de risco numa planta ou numa fábrica. Eu tenho lá uma das máquinas, uma das minhas máquinas, ela pode ser elétrica, hidráulica, pneumática, enfim, ela tem vários recursos tecnológicos para atender às minhas necessidades. O que a empresa tem que priorizar quando for contratar um profissional? Que a equipe que vai vir até a minha máquina, sim, ela esteja preparada, ela seja composta por técnicos em eletrônica, mecatrônica, em automação industrial, ou seja, eu não posso pegar um senhor, um cidadão qualquer, que não tenha o conhecimento, não tenha a expertise naquele segmento para poder atender, para me oferecer uma análise de risco. Por quê? Porque na análise de risco, ela já deve contemplar um pré-projeto do que vai ter na minha máquina, o que vai estar contemplado para prover a segurança da minha máquina. Então, essa análise de risco ela tem que ser muito completa e não é em 2, 3 folhas, páginas, sim, que eu vou ter isso. Isso vai ter que estar muito bem registrado, catalogado e descrito minuciosamente cada um dos temas e textos de cada uma das normas contidas naquele processo. Tá certo. Próximo bloco, mais Automa Safety. A gente vai falar um pouquinho mais com o Adão Eiserman. Bom, quem está conosco na manhã desse domingo também é o presidente Paulo Barque, do Cinecarga. E vamos ver se ele vai trazer novidades. Presidente, na manhã desse domingo, quais são os últimos assuntos, as últimas boas novas aí nesse campo, no campo dos transportes? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do nosso Boca no Trombone. Mês de maio é o mês que se encerra as negociações de dissídio coletivo. O reajuste salarial para a categoria, as condições de trabalho, diárias de viagem, as condições de todo o transporte de carga no nosso estado. Então, esse mês de maio se caracterizou basicamente com isso, a preocupação com as condições de trabalho, as preocupações com o reajuste salarial, diárias de viagem, além da própria segurança do próprio condutor do veículo, que a gente já debateu aqui no programa, e vale sempre lembrar, né, Solano, que hoje há excesso de carga
da jornada de trabalho acarreta muito mais acidentes, acarreta um estresse extremo para o próprio condutor do veículo. Já temos uma lei específica para isso e queremos, ao longo dos programas, aí, dissertar um pouco mais sobre essa lei, até para conscientizar mais os nossos condutores de veículos de carga. Sim, até nos programas anteriores tratamos do tema da Copa do Mundo. A gente sabe que a movimentação em todo o país durante esse mês que já estamos, né, o junho e o mês de julho, né, a questão das fronteiras, tudo isso acaba influenciando e acaba acarretando mais e mais desgaste para os caminhoneiros. O Sinecarga está de olho em tudo que vai acontecer durante esses próximos dias. Com certeza, estamos de olho, inclusive com um tratamento lá na própria sede, sem fechar ao meio-dia, com um site em ordem e telefone direto para qualquer um dos nossos condutores se tirarem as suas dúvidas. Mas, acima de tudo, estamos juntos também, participando das cadeiras na área de movimentação, de transporte e de locomoção da própria cidade, junto na Prefeitura de Porto Alegre, onde será o grande palco dos jogos, para também nós participarmos lá e opinarmos sobre essas regras de segurança e mobilidade aqui da cidade. Tá certo. Próximo bloco também tem mais Paulo Barque, mais Sinecarga aqui no Boca no Trombone. Mais reivindicações que vão ser tratadas aqui, a partir de agora, é dos nossos telespectadores. Exatamente, você pode mandar a sua mensagem de texto pelo 51 9959 2042 e também mandar um e-mail pelo contato@programabocanutrombone.com.br. Uma saudação a toda a nossa audiência aí da Serra, Bento Gonçalves, Caxias, o pessoal participando bastante pelos nossos canais de comunicação. Doutor Marcelo Tassinari, o Clóvis, que é lá de Viamão, estou em auxílio-doença há 9 anos e faz 6 anos que não me chamam para a perícia. O perito mandou me reabilitar em 2008. Minha pergunta, posso pedir a aposentadoria? É o que quer saber o telespectador, o Clóvis. Bom, Clóvis, se você está em benefício por incapacidade recebendo a Previdência, você ajuizar uma ação para tentar uma aposentadoria por invalidez, você tem que estar muito seguro de que o seu benefício vai ser mantido, porque hoje em dia as perícias judiciais elas estão até mais rigorosas que as perícias administrativas. Então, eu sugiro que tu te mantenha em benefício e vá fazendo o tratamento, vá fazendo os teus exames e só depois, quando o INSS te chamar para uma perícia, aí sim tu vai pleitear a tua aposentadoria por invalidez. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Bom, como a gente anunciou no início do programa, temos uma presença ilustre, né, que está conosco, e é o presidente do Sicredi, Alcides Brunheira. Presidente, muito obrigado por estar conosco na manhã desse domingo, representando o Sicredi, né? E uma explanação inicial. O Sicredi hoje está em todo o estado do Rio Grande do Sul, está trazendo aí possibilidades de financiamento e vários outros serviços a todos os cidadãos gaúchos, não é isso? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia a todos, obrigado Solano pelo convite de estar aqui presente, falando um pouquinho da nossa instituição. Realmente o Sicredi iniciou no Rio Grande do Sul, a primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina teve origem no Rio Grande do Sul, é aqui pertinho, em Nova Petrópolis, é a Sicredi pioneira, uma das maiores cooperativas de crédito. E além do Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em 11 estados brasileiros já, com mais de 1.200 pontos de atendimento, visando prestar serviços cooperativos a toda a comunidade. Quem sabe, né, logo aí a gente esteja presente em todos os estados brasileiros. Hoje, uma grande preocupação, presidente, das pessoas no dia a dia, que envolve gastos e mais gastos, né? A gente sabe que é uma complicação se obter crédito, né? E o Sicredi vem e oferta esse serviço. Como que tem se operacionalizado isso? Ou seja, como que o Sicredi tem feito no sentido de conceder cada vez mais crédito, mas também com segurança para aquelas pessoas que oferecem, que vêm buscar, na verdade, esse serviço junto à instituição? Isso, na verdade, uma empresa, no caso uma instituição financeira, que tanto a compra quanto a venda do recurso é a prazo, porque faz uma captação com prazo de entrega, faz um empréstimo com prazo de entrega. Então, praxe é uma commodity, basicamente o crédito, todas as instituições têm suas regras internas, mas não fogem do padrão institucional, ou seja, todo cuidado é pouco, principalmente para nós como cooperativa que trabalhamos com o dinheiro do associado, ou seja, o associado
vem na cooperativa, faz uma aplicação e Sim. tem um outro associado que tem um projeto economicamente viável que vem tomar esse recurso emprestado. Então, tudo passa por uma análise técnica bem criteriosa, tem uma diretoria executiva que cuida basicamente dos negócios da cooperativa, então a gente procura se precaver de possíveis riscos, a gente sabe que toda operação de crédito tem um risco e todo cuidado é pouco nesse sentido. Tá certo. Obrigado, presidente Alcides. Depois do intervalo também, mais Sicredi aqui no Boca no Trombone. Pausa só para ir até o fogão, pegar água, tomar um pouquinho mais de chimarrão. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Estamos de volta com mais um bloco do Boca no Trombone de hoje. E agora mais uma pergunta que vem pelo nosso celular. O 51 9959 2042. Abraço também para o nosso Litoral Norte, Capão da Canoa, Tramandaí, todo mundo participando do Boca no Trombone na TV. Quem pergunta também é um telespectador lá do Litoral Norte. Entrei com pedido de desaposentação em 2011 e até agora nenhuma decisão. É o que quer saber o Rude, lá de Osório. Como é que a gente pode responder para o telespectador, doutor Marcelo? Na verdade, no processo do Rude, ele não deve ter terminado. Decisão deve ter acontecido. Ou uma decisão, uma sentença que pode ter sido favorável ou desfavorável e aguarda julgamento no TRF, ou o próprio juiz lá da Vara de Osório ter suspenso o processo do Rude, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque já existe hoje um processo no Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, aguardando julgamento, que vai refletir sobre todos os outros processos de desaposentação no país. Tá certo. Continue mandando suas perguntas, está aí na tela da Band o nosso celular, 51 9959 2042, e você pode interagir conosco também pelo nosso e-mail, contato@programabocanutrombone.com.br. Falamos no bloco anterior, né, com a Automa Safety, né, com Adão Eiserman. Estamos hoje analisando a questão dos riscos em máquinas, né, e o cuidado com as armadilhas que o mercado tem se colocado. Adão, falamos bastante sobre a questão desse relatório, né, relatório de inconformidade, que é intitulado de análise de riscos, né? E esses profissionais e empresas que não sabem ou não fazem uma devida adequação de máquinas. Ou seja, essa interface de segurança, né, não tem muita noção sobre como se fazer essa análise de riscos. A pergunta agora, quais são as implicações? O que não fazendo uma análise de riscos correta, o que isso pode acarretar? Pode trazer muito mais custo para a empresa? Bem, na verdade, é exatamente isso que acontece. Você faz uma análise, você contrata uma análise de risco de uma empresa ou de um profissional não especializado, ou que não tenha know-how, não tenha expertise em fazer adequação de máquina, ele pode até ser engenheiro, né? Não quer dizer que ele tenha expertise em adequação de máquina, em implantação da NR12. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a tua formação de engenharia, outra coisa é ter a expertise em segurança de máquinas, né? É ter o conhecimento de implantar isto. Então, o que acontece? Você contrata um profissional ou uma empresa destas, eles não têm esse know-how, essa expertise, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um relatório de inconformidade, eles vão dizer, esse não atende, não atende, não atende, não atende. Isso a empresa já sabe, mas eles têm isso como análise de risco. Isso não é análise de risco, isso é um relatório de inconformidade. O que a empresa precisa é uma análise de risco detalhada, sim, onde esteja lá expresso tudo que não está conforme e o que deverá ser colocado para que ela esteja em conformidade. Isso tudo baseado dentro da própria norma. Ou seja, é uma expertise, poucas empresas têm, poucos profissionais hoje em nível Brasil, e a grande maioria deles hoje que tem interesse, empresas têm interesse em ter esse conhecimento, eles buscam nossa empresa e vêm fazer conosco. No meu caso, está chegando aí aproximadamente 40 engenheiros do Brasil todo, de grandes grupos empresariais, empresas virtuosas, né?
que vem fazer o curso conosco aqui na cidade de Alvorada. Tá certo. Você que tem interesse em fazer aí o curso lá na Automa Safety, né? Os meios de contato já estão na tela da Band, né? O site, os telefones direto aí para você contatar a Automa Safety e buscar a relação de cursos aí que a empresa oferece. Muito obrigado, Adão Eiserman, representando a Automa Safety na manhã desse domingo. Bom, continuando o papo aqui com o presidente Paulo Barque do Cinecarga, né? Nós temos uma pergunta que chega pelos nossos meios de comunicação, chegou pelo nosso torpedo, o 9959-2042. Ela vem lá de Montenegro, né? É um telespectador que é ligado aí ao sindicato de Novo Hamburgo e ele gostaria de saber, presidente Paulo Barque, mais esclarecimentos sobre o dissídio na Meara, que é o transporte. Quem quer saber isso é o telespectador lá de Montenegro, o Márcio. Muito bem, Solano. O que nós podemos dizer para o Márcio? Márcio, data base da categoria maio. Todos os anos, no mês de maio, tem que haver um reajuste e as discussões das melhorias nas condições de trabalho. Basicamente, o que existe hoje? Os pisos salariais que têm que ser respeitados, portanto, nenhum trabalhador do ramo de transporte e logística de carga no Estado, independente se é Porto Alegre, Novo Hamburgo, Polo Petroquímico ou Montenegro, tem um piso salarial a ser respeitado no seu ingresso na empresa. Se ele faz viagem, ele tem direito a um mínimo, que hoje é em torno de R$40, por dia para café, almoço e janta. Fora isso, existe um seguro obrigatório de vida, que é 10 vezes sobre o piso salarial desse mesmo condutor de veículo rodoviário. Basicamente, são essas as coisas que são pertinentes hoje ao condutor. Mais informações disso, o nosso site está aí na tela, aqui do programa, e inclusive das 8 da manhã às 18 horas, o telefone pode ser contatado lá, que não fechamos ao meio-dia. Tá certo. Obrigado, Paulo Barque, presidente do Cinecarga, né, na manhã desse domingo, representando a entidade. Bom, como eu avisei no início do programa, quem está conosco é o nosso consultor na matéria tributária, o doutor Marcelo Monticelli, que vai encaminhar um questionamento sobre tributos, a questão do crédito, doutor Marcelo Monticelli, ao presidente Alcides do Sicredi. Um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores, satisfação imensa no Boca. O assunto é muito importante, o Sicredi vem a calhar nesse programa. Lá na Ativo e na Monticelli nós temos uma questão importante. A empresa precisa se reunir com o seu contador, o seu advogado tributarista, ao menos a cada trimestre. Se você não fez isso, faça. E por qual motivo? Porque quem é organizado, quem analisa o seu balanço com todo cuidado, ele vai ter vantagens, ele identifica quais matérias, quais mudanças precisam ser feitas no seu planejamento estratégico para poder fazer o aproveitamento correto da parte tributária. E no Sicredi tem uma frase importante, que gente que coopera cresce. Verdade. Lá no escritório é gente que se organiza cresce. E depois de analisado o balancete e verificado que existe recurso, lucro, onde é que nós devemos encaminhar isso? Presidente Alcides, esse é o caminho. Qual é o lugar seguro para aplicar, qual é como recurso, e caso não tenha lucro, precisa ter lucro, como investir, procura o Sicredi, é o caminho. Como é que a gente pode encaminhar a resposta aí do nosso consultor, doutor Marcelo Monticelli, presidente Alcides? Na verdade, o questionamento do Marcelo é pertinente, uma vez que muitas vezes, ao tomar um empréstimo, o pessoal faz a conta apenas da parte financeira, somente o juro, sem levar em conta outros, como o caso do IOF. No caso de uma cooperativa de crédito, o associado está isento do IOF, apenas o IOF adicional que ele está sujeito. Então, é uma diferença grande que, dependendo do valor no final do mês, ou do semestre, ou do ano, dá um valor relativamente alto, né? E é um recurso que lhe poupa, né? Como cooperativa de crédito, a gente procura sempre operar com preços justos, nós chamamos, preços adequados, que trabalhamos com o dinheiro do associado, tem alguns benefícios fiscais e a gente procura repassar isso para o preço. E como mote que nós temos é que os recursos captados no município sejam totalmente reaplicados ali no município. Ou seja, somos uma instituição financeira da comunidade que visa fomentar o desenvolvimento local. Tá certo. Obrigado, presidente Alcides. Daqui a pouquinho, um pouco mais de papo com o Sicredi. Iniciativas para a promoção da terceira idade, você confere aqui no Proteção da Maturidade. Quem traz os detalhes é o repórter Jonathan Bittencourt.
Você sabia que os gastos com cuidadores domiciliares de idosos poderão ser descontados do imposto de renda se essa iniciativa for transformada em lei? Está em tramitação em Brasília um projeto que trata do tema. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, aumenta a procura por cuidadores de idosos. Ao contrário das despesas com médicos, dentistas e outros profissionais da saúde, os gastos efetuados com essa categoria ainda não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, conforme a legislação atual. A adoção da medida poderá resultar em alívio ao orçamento das pessoas idosas com incapacidade e também das suas famílias. O trabalho do cuidador contribui para evitar que o idoso sofra uma queda ou até mesmo tenha outros problemas que possam debilitar sua condição ou mesmo resultar em internações hospitalares. O projeto ainda precisa passar pela análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Olha aqui, ó, de olho, vamos ficar de olho nesse projeto de lei para ver o que vai trazer de benefícios aí para os idosos. Pequena pausa e já voltamos com mais Boca no Trombone na TV. Ano 25, agora na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem a ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone. Uma última pergunta, antes da gente encaminhar o encerramento do programa, para o doutor Luiz Marcelo Tassinari, o Vilmar de Canoas, doutor Luiz Marcelo. Há possibilidade de ingresso na Justiça para questionar o fator previdenciário? Existem decisões favoráveis? É o que quer saber o Vilmar. Existe uma tese que está defendendo o fim do fator previdenciário nas aposentadorias proporcionais para aqueles que teriam direito já em 98 e em 99, tá? E permaneceram trabalhando. Essa tese agora pende de julgamento também pelo Supremo Tribunal Federal, mas já adiantando que o Supremo decidiu em 2002 que o nosso fator previdenciário, o famigerado fator previdenciário, ele é constitucional. Obrigado, doutor Marcelo. Continue mandando suas perguntas, 9959-2042 pelas mensagens de texto e pelo contato @programabocanutrombone.com.br. Para a gente encerrar o programa, presidente Alcides Brunner, uma saudação do senhor para os nossos telespectadores em todo o estado do Rio Grande do Sul, em nome do Sicredi. Ok, em nome do Sicredi, nós queremos dizer que aqui na região metropolitana nós estamos avançando em passos largos, estamos abrindo uma nova unidade de atendimento em Sapucaia do Sul, que é o que está faltando na nossa área de ação, isso vai ser em 15 de agosto, e já estamos vendo possibilidades de abrir novas unidades, uma em Alvorada e outra em Esteio. Então, durante o final desse ano, ano de 2015, nós vamos atender os 9 municípios da nossa área de ação aqui na região metropolitana. E o que a gente tem a dizer é que trabalhamos com preços justos, os recursos serão reinvestidos sempre na comunidade, desde que haja projetos financeiros economicamente viáveis, para que a gente possa apoiar o desenvolvimento local. Tá certo. Muito obrigado, presidente Alcides Brunner. Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar das 7 às 7h30 da manhã, aqui na Band TV. Boca ano 25, agora, na Band TV.